Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, né, que vocês não estão acostumados. Eu vou conversar sobre Jacques Lacan. Nós vamos conversar sobre o livro dele, O Nome do Pai. Como é que Lacan fala da questão do pai, a importância do pai na figura humana. Como nós sabemos, né, essa é uma das últimas aulas do curso de psicanálise. Na psicanálise a gente sempre volta à infância. Então, mesmo que seja algo que esteja acontecendo conosco hoje, nós voltamos para a infância. Por isso que é importante compreender a infância. E então, no livro O Nome do Pai, Jacques Lacan fala da infância. Lacan, né, teve uma relação complicada com o pai, a mãe era mais intelectualizada, então graças à mãe ele estudou e também fez medicina e tal na França e conheceu a psicanálise e tentou se associar, criar na França uma espécie de espaço da IPA, né, fundada por Sigmund Freud, a Sociedade Internacional de Psicanálise. No entanto, o que aconteceu com Jacques Lacan? Ele foi rejeitado pela IPA, a IPA que inclusive expulsou o próprio Freud, o fundador e pai da psicanálise. Então, né, na obra O Nome do Pai, Jacques Lacan, ele vai falar o seguinte, né, ele vai falar do pai, né, que o nome do pai, a criança, ela é o objeto, percebe, né, que ela é o principal objeto de desejo da mãe, a relação com a mãe. Então ele vai ver o mito, o complexo, né, de Édipo como um processo que antecede Édipo, falando desde o nascimento da criança, né? Então, essa questão do mito da mãe, o que Lacan vai dizer, né? Estudando o Freud, né? O Freud na obra Moisés e o Monoteísmo, ele vai dizer que o pai ele tem mais significado do que o pai biológico, né? O pai biológico, aquele que a participação do pai biológico é uma participação pequena, né? A criança ela é gestada pela mãe, é a mãe que amamenta, tem todo um processo. O pai, então, aparentemente, ele é distante. No entanto, a partir da realidade sagrada de todos os povos, então o pai é uma ideia mítica, é uma ideia de sagrado, é uma função, é uma presença que domina, né? Não só pela realidade vivida, mas pelo processo mítico, ahistórico, portanto não depende da história, né? O pai ali está presente. Lévi-Strauss, o famoso antropólogo Lévi-Strauss, ele vai dizer que o mito de Édipo, vai estudar Freud também no complexo de Édipo, ele vai dizer que o mito de Édipo está no ultrapassa, vamos dizer, coloca o sujeito na dimensão espaço sociocultural para aí obter uma nova resolução, uma boa resolução do papel. Então, o papel do sujeito está ligado à questão do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o rompimento com a mãe. Então, o que Jacques Lacan vai dizer? Que a proibição do incesto, né, é um critério rigoroso que separa a cultura da natureza. Por isso que o Lévi-Strauss estudou Freud, estudou o Édipo, porque Lévi-Strauss foi um dos maiores antropólogos da história da humanidade. Estudou muito a cultura, a natureza, melhor dizendo, né? Ele tem um texto chamado Natureza e Cultura. E ele vai dizer, então, que a proibição do incesto é o que separa a cultura da natureza. Porque na natureza, enquanto não havia civilização, isso é Freud quem vai dizer, o incesto era permitido. Então o incesto ele é proibido a partir do pacto de civilização. Aí o incesto passa a ser proibido. Se a gente observar os animais, todos os animais, eles cometem incesto,
né? Então, o Freud, inclusive, vai dizer na sua obra que o ser humano é o único animal na natureza que tem duas iniciações sexuais, né? Os animais normalmente têm a sua iniciação com os pais. Nós não, temos duas iniciações. A iniciação com os pais, que é o Édipo, nós somos proibidos de fazer sexo, e depois a iniciação real, que é na puberdade. Então, nós somos diferentes. Então, é a cultura que nos coloca, né, nessa questão de estabelecer um limite natural, né, esse limite entre o natural e o cultural. O natural é diferente do cultural, né, a chamada ordem edípica. Eles chamam de ordem edípica. A partir do Édipo é que se proíbe o incesto, né? Então, esse processo de acesso à cultura, essa questão simbólica do Édipo, né, acaba promovendo a situações no ser humano. Então, o Lacan ele vai estudar o inconsciente de Freud e vai dizer que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. E aí o Édipo é uma armadura significante mínima que permite a entrada do sujeito no mundo simbólico. Então, a partir do Édipo é que a criança se faz sujeito, se diferencia da mãe. E aí ele entra no mundo simbólico. E aí a referência desse mundo simbólico é o falo, né? O falo como poder, a não castração, né? Mas não falo com uma... Ele entende o falo diferente do Freud. Não falo como pênis, mas com a função mediadora do pai. Então, falam para ele é o pai. Então, como ele estudou Moisés e o monoteísmo, então o falo para Jacques Lacan seria o cajado. Freud vai dizer que o cajado é um símbolo do pênis, é a representação do pênis, do poder. Para Jacques Lacan, na verdade, o falo, o poder, é o cajado. E o pai ele é o mediador entre a mãe e a criança. Como é que funciona essa questão da estrutura de linguagem? Então, Lacan vai dizer que, na verdade, essa estrutura do sujeito é a partir da estrutura da linguagem, a forma como ele se comunica com o mundo, a forma como ele... E comunicar não é só falar, é interpretar. Então, a nossa interpretação do mundo é que vai dar para nós a sensação de felicidade ou infelicidade, de desejo, vai trazer frustrações. Então, ele vai falar, o Lacan vai trabalhar muito essa questão da linguagem. E aí, como é que funciona o processo, né? Então, ele fala que a razão, a castração, o Édipo, ele entra nesse sujeito no momento da linguagem, né? E aí o recalque originário que se desenvolve na substituição do significante, ou seja, a proibição, a castração do garoto ou da menina, criança, na relação com a mãe, essa castração vai se tornar algo importante na vida do ser humano. A castração mal feita ou muito castrado vai definir um ser humano adulto fechado, tímido, ou uma pessoa solta e às vezes sem regras. Então a característica da personalidade do indivíduo está ligado a essa castração que o pai, na visão de Lacan, somente o pai, né, vai fazer com essa criança. E aí Lacan vai falar de uma coisa muito interessante, que ele chama de estádio do espelho. O que seria o estádio do espelho? Quando a criança nasce, e nos primeiros meses de vida, a mãe ela ocupa para a criança um caráter absoluto, porque ela dá prazer sexual, porque a criança suga o seio, ela dá nutrição, ela dá alimento, é a voz da mãe que a criança escuta, os cuidados da mãe. Então, eu chamo de a mãe, para a criança nos primeiros anos de vida, ela atinge um caráter absoluto, ou seja, para a criança, ela não sabe
o que é a mãe e o que é ela, né? Então, no processo da gestalt corporal da criança, diz Lacan, né? Na questão da mãe, ela funciona em 3 estágios. No primeiro estágio, no primeiro momento, o que existe é uma confusão entre a mãe e a criança. A criança vê a mãe como ela mesma, como uma parte dela. Ela não consegue ver a mãe como um outro ser independente. Ela está fundida na mãe. Então, quando a criança tem vontade de mamar, nos primeiros meses de vida, ela vira o seio, está ali a primeira mamada, por exemplo. Então, ela acha que o seio é um anexo dela. Depois, ela percebe, ela vira o seio e não está ali. Então, o seio tem movimento, ela chora, o seio vem. E como são 2 seios, um seria o seio mau, que é aquele que não está quando ela chama, e quando ela quer, e o outro é o seio bom, que é aquele onde ela mama, ela não discerne qual que ela está mamando. Como tem um reserva, esse reserva seria o seio mau. Então há uma confusão aí no primeiro momento entre a criança e a mãe. Para ela é a mãe é ela, não existe aí uma separação dos dois. E num segundo momento, o que acontece? A criança ela percebe a imagem dela no espelho, ela descobre o espelho. E aí ela se orienta pela imagem no espelho. Ela fica encantada com o espelho. Então aí a mãe já não é mais a sua extensão, porque ela vê que a mãe não se enquadra nessa imagem do espelho, né? Então é a relação dela com o espelho. Então para ela, né, o espelho agora é o outro, né? E é um outro. O outro então não é real. O que é real é ela, né? E ela já não vê a mãe. Quando ela olha no espelho, ela vê só a si mesma. Então ela começa a distinguir a mãe dela. Na terceira fase, ela faz esse diálogo dos 2 momentos, né? Eu sou a minha mãe, na verdade não sou, existe o meu reflexo no espelho, aquele reflexo sou eu, aí ela percebe que o espelho não mexe quando ela mexe, então o espelho é apenas um reflexo, ela imita, né? É uma imitação, então ela vai fazer esse diálogo, né? E aí ela começa aí o Lacan vai dizer o seguinte: o sujeito ainda precisa simbolizar a legalidade que rege a relação existente entre o objeto, né, que é ele, e a imagem e o espelho, né, o objeto e a imagem, o objeto e a imagem, o espelho e o sujeito. Quem é espelho? Quem é o sujeito? Quem está de frente para ele é o espelho. Quem está conduzindo o processo é o sujeito. Então tudo isso a criança vai construindo devagar. Então quando ela olha e se percebe diferente da mãe, aí é que surge o complexo de Édipo, né? Para ela, para a criança. Mas o Lacan vai dizer que o complexo de Édipo para a mãe antecede a isso. De acordo com Lacan, a visão do Lacan na obra Em Nome do Pai, o que Lacan percebe é que, nesse caso aí, a mãe, ela tem uma falta, que é o falo, né? Então ela se sente incompleta no falo, que ela é uma mulher, ela não tem o falo. O homem tem o falo. Então a mulher se sente completa na relação com o filho. Então o filho preenche aquele espaço vazio que ela tem. Então, a partir de Lacan, toda mulher nasce para ser mãe. O maior desejo. Por que toda mulher quer ser mãe, ou quase todas, com raras exceções? Você vê que, segundo pesquisas da Universidade de São Paulo, caiu o número de mulheres que querem casar. Hoje, apenas 70% das mulheres querem um casamento. No entanto, 99% das mulheres querem ter filhos. Então, a maternidade é não mais associada ao casamento necessariamente, as chamadas mães independentes. Então, o desejo de ser mãe a modernidade não conseguiu suprimir. Porque esse desejo de ser mãe é um desejo, no fundo, de
substituir o falo. O homem tem um poder, ele tem um pênis, ele tem um sexo externo, uma genitália externa, e a mulher não tem essa genitália externa. Então o poder da mulher está na gestação. É claro que isso é tudo simbólico. Na verdade, o que a mulher percebe não é o pênis que o homem tem e ela não tem, mas o poder que o homem tem, a liberdade que o homem tem numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, e que entra a diferença entre ela e o homem é o pênis, logo o pênis representa esse poder. No entanto, quando essa mulher tem filho, ela ganha poder. Né? Realmente ela ganha poder, tudo se volta para ela, toda a atenção se volta para ela. Então, o que acontece? Na relação dela com a mãe de Jacques Lacan, que esse objeto falo é a criança. Então a criança ocupa o lugar do falo. Então ela completa a falta que a mãe tem. E por isso, então, que a criança se coloca como o único objeto de desejo da mãe. Então isso dá à criança também uma prioridade, dá à criança também um poder. Né? E aí, por outro lado, né, para prover a necessidade do filho, não é o único desejo da mãe. De trás dela tem uma ordem simbólica que ela depende. Essa ordem é o quê? É o falo, é o pai. Então, ao mesmo tempo que ela preenche o espaço com o filho, você vê a mulher quando tem o filho, ela diminui o desejo sexual, porque ela está preenchida. Mas, ao mesmo tempo, ela demanda desse pai. Né? E aí, Lacan vai dizer que a natureza do objeto fálico com a qual a criança se identifica confere um caráter imaginário nessa relação, né? De vez que ele propõe substituir o falo, né? O pai, no caso, o pai. No entanto, a ausência da instância do pai acaba provocando uma falta nessa mãe. Então é uma dialética, ao mesmo tempo que ela se sente completa, que ela se sente com falo, ela também sente falta do falo paterno. Então, o Édipo justamente entra nessa dialética, do completo e da falta. E aí é o ser ou não ser, né? Ser ou não ser o falo, a criança é ou não é o falo. E aí, na dimensão paterna, a relação mãe-criança será mediada pelo pai. O pai entra para mediar, o pai entra para conduzir separar essa fusão entre mãe e filho, porque é o momento que o filho vai precisar da sua identidade, da sua independência, né? Então o pai é aquele que interdita na satisfação do impulso da criança, porque a criança percebe também a importância dela na relação com a mãe. E isso vai dando a ela um poder. Né? Só que essa criança, apesar de saber que ela substitui o falo, portanto ela é o complemento da mãe, mas ela também não é a mãe, essa criança demanda do pai. Então, o que ocorre no indivíduo? Muitas vezes, a dificuldade, por exemplo, na relação hierárquica, a dificuldade em obedecer, ou a dificuldade mesmo em mandar, em comandar, muitas vezes retrata essa questão da relação paterna-materna, né? Essa questão da mãe e do filho, né? Da criança. E aí o Lacan não vai separar menino de menina. Tanto o menino quanto a menina, eles têm esse vínculo com a mãe. Lógico que a menina, sendo essa criança uma menina, aos 3 anos, ela tende a fazer uma demanda edipiana ainda maior com o pai, abandonando a mãe e tornando essa mãe uma rival, né? Uma rival. Isso vai explicar todo o funcionamento da relação familiar. Então, nós vamos ver nos conflitos de família, sobretudo nos conflitos de casamento, da relação a dois, essa dinâmica complexa da relação mãe e filho,
da relação pai e filho, né? Então, por exemplo, num casamento em que o pai rompeu, em que o pai saiu de casa com a mãe, rompeu com a mãe, saiu de casa, abandonou o lar, o que é muito comum dos homens, para formar novo lar, né? Ele percebe que não é mediador mais ali, ele se afasta e aí deixa a mãe com a criança. Então, essa mediação, esse processo de rompimento da mãe e da criança, ele vai ficar prejudicado. Não raras vezes, a mãe põe o filho no lugar do pai, ou a filha mesmo no lugar do pai. E ela fica subordinada a essa criança, tornando muitas vezes uma criança, um adulto potente ao mesmo tempo carente. Né? Carente por quê? Porque ele não tem o pai para demandá-lo, mas ao mesmo tempo ele tem um vínculo doentio com a mãe, né? Ou porque precisa cuidar dessa mãe, ele ou ela. E às vezes a mãe é uma figura saudável, é uma mulher de 50 anos, 60, que tem condição de ter uma vida saudável, de trabalhar, de se cuidar, mas fica na dependência do filho. E essas relações dificultam muito o processo de rompimento do filho, da filha solteira com a mãe. É o que o Lacan chama de corte, né? O corte de Lacan, que é quando a pessoa é convocada, né? O paciente começa a se preparar para sair de casa. Se ele não casou, e muitas vezes ele não se casa ou ela não se casa por causa desse vínculo com o materno, que não foi desfeito, não teve a mediação, não teve a presença paterna. Em função disso, então, ele fica preso ali. Ele tem que sair do lado, senão ele não desenvolve. Porque na relação, fica sempre aquela relação infantilizada. A mãe trata ele como criança e ele acaba sendo uma pessoa infantilizada, porque no convívio com a mãe. E aí tem dificuldades, tem medos para encarar o mundo. Então é um processo muito interessante essa obra, O Nome do Pai, do Lacan, estudando aí a relação do indivíduo na infância com a mãe, com o pai. Outras vezes, a dificuldade de relacionamento envolve, às vezes, o não rompimento também na infância. Muitas vezes o homem, quando percebe a, a esposa com o filho, dando atenção ao filho com muita intensidade, ele acaba, de alguma maneira, se afastando da família, porque sente ciúme do filho, ou seja, ele não entra naquela condição de pai, de mediador, porque o pai mediador não esteve presente na época em que ele estava na infância. Ok? Então, nós continuamos então na próxima aula, falando aí de Jacques Lacan, ainda continuando na obra Em Nome do Pai, que fala do pai e fala do complexo de Édipo, tá bom? São ali as últimas aulas, temos ainda algumas aulas aí, mas enfim, é a última etapa do curso de formação em psicanálise, que são 30 encontros, né? Ou 130 videoaulas, ok? Um grande abraço a você que está aí. E não se preocupe que a SBP vai enviar para você o texto desse material e também slides. Então, faça uma boa leitura e também você vai tirar dúvida com seu tutor. Não esqueça de fazer a sua supervisão para ver como é que está o seu atendimento clínico. Tá bom? Você que é psicanalista. Como está sendo gravado ao vivo, temos aí muita gente participando, né? Agora à noite, a Nara, o José Márcio, psicanalista, nosso colega que fez a formação conosco, a Natasha, Fiel, que são pessoas que na época da formação não tínhamos incluído aí o conteúdo, a apresentação de Jacques Lacan, né? Para que depois a pessoa conheça e possa aprofundar caso queira. A Daniele Cais, Edilene Gomes Santos, quem mais? Adriana Guimarães,
o pastor Francisco Rosa, enfim, todo mundo aí assistindo. Muito obrigado pela audiência, compartilhe esse vídeo. Nós vamos agora transformá-lo, né, em videoaula, tá bom? E lembrar que a gente tem um aplicativo chamado Psicanálise, que você encontra tudo nesse aplicativo, essas videoaulas gravadas. Um abraço, se você quiser seguir a profissão, estude conosco na SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise.